Sim. Sim. Ok, vou dar uma prévia nesse exercício 6, tá? Então, lembrando que a fórmula do juro simples sempre vai ser J igual a CIT. Juros, J é o juros, C é o capital, a taxa sempre em porcentagem e o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo sempre tem que estar coerentes, ou seja, no mesmo período. Se a taxa está ao mês, o meu tempo tem que estar ao mês. Se o tempo está ao ano, eu transformo minha taxa ao ano, ou vice-versa. Sempre eu verifico o que eu vou transformar. Montante sempre vai ser o capital mais os juros. E essa outra fórmula aqui, que eu também posso usar no juros simples. Montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes o T, tá? Aí no exercício 6, ele vem e fala assim, ó, o investidor aplicou a quantia de R$ 500, tá? Quantia de 500. Então, quem que é esses 500? Se ele aplicou, tá? Aplicou uma quantia, um ordenado, um valor, então, se ele aplicou é o capital. Tudo bem? Em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Todo exercício, principalmente em concurso, em vestibular, ele vai falar para você qual que é o regime que ele está operando, se é juros simples ou juros composto. Juros simples é essas três fórmulas que eu posso usar, tá? Esse após 6 meses. Meses é o tempo, tá? Então, tempo igual a 6 meses. Verificou que o montante era de 560. Então, montante é equivalente a 560. Qual é a taxa de juros? Ou seja, ele está pedindo quem? O I. A taxa de juros desse investimento. Então, ele falou qual a taxa de juros, ele não especificou se ele quer o mês, se ele quer o ano, se ele quer o trimestre, é o bimestre, é o dia, a semana. Ele não especificou. Nesse caso, como o meu tempo está em meses, o valor que eu encontrar aqui, então a minha taxa vai ser o quê? Ao mês. Por que eu defino isso? Porque o meu tempo está ao mês aqui, certo? Meu tempo está ao mês. 6 meses. Ficou claro para você? Sim ou não? Vocês estão comigo? Amanda Sim, Camaçari, tudo Amanda certo. Helena, Bruno Silvério, Dulce, Karine e Kate. Ficou claro, sim ou não? Sim, tudo certo. Sim. Sim. Cadê o Brunão? Eu, Tudo certo, Bruno? sim. Beleza, então o que acontece? Aqui eu tenho capital, certo? Eu tenho o C, que é o capital, tenho o T, que é o tempo, tenho o montante. Tenho essas três vertentes aí. Ou seja, se eu tenho o capital, olha aqui, se eu pegar a primeira fórmula do J igual a CIT, eu tenho capital? Tenho. Eu tenho tempo? Tenho. A taxa que eu vou encontrar, eu tenho juros? Não tenho. Então, a princípio, eu não consigo, a princípio, tá? Não uso essa fórmula. Eu posso usar ela? Posso, mas aí depois eu vou fazer das duas maneiras esse exercício, tá? Como eu não tenho juros simples, então nesse caso aqui, a princípio eu não vou usar essa fórmula, tá? Mas o que acontece? Aqui eu tenho um montante, ó, eu tenho capital e tenho tempo. Aqui eu só vou ficar em função de I, ó, tá vendo? Se eu vou ficar em função de I, então eu posso jogar nessa fórmula direto, que eu vou encontrar a taxa. Ficou claro para todo mundo? Sim. Aham. Ok, então copia a fórmula, tá? Sempre bom copiar a fórmula, porque aí eu vou me familiarizando com a fórmula e assim eu vou lembrando e não esqueço. Agora eu vou fazer quem? A substituição. Quem que é M? É o montante. Montante nesse caso foi dado é 560. Quem que é o capital? O capital é 500, certo? Vezes quem? O 1 que é da fórmula mais I. O I vai ficar em função de I, o T é 6.
ok? Então, pelo conceito matemático, eu teria que resolver o que está dentro do parênteses, né? Só que dentro do parênteses, isso daí não vai alterar em nada. Por quê? O que vai fazer só? 560 igual a 500 vezes quem? 1 mais i vezes 6 dá 6i, tá? A única coisa que alterou só a ordem dos fatores aí, ó. Mas eu não consigo agrupar 1 mais 6, tá? 1 mais 6 não é 7i. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Sim. Certo? Ó, Amanda, por que eu não posso agrupar 1 mais 6i? Porque o I ele corresponde à taxa e você vai multiplicar na hora que vou passar a divisão, não vai dar certo? Não sei. É porque eu fiz por outra forma. Eu usei a fórmula do juro simples é igual a CIT. Tá. Aqui é o seguinte, eu não posso agrupar essas duas parcelas aqui, ó, porque aqui eu tenho uma letra, certo? 6i, esse 6 vezes i é 6i, tá? Então eu não posso agrupar 1 mais 6i e falar que é 7i, porque isso aqui é letra, tá? Isso daqui é número. Então 1 mais 6i é 1 mais 6i, eu não consigo agrupar, tá? Ficou claro? Sim, entendi. Tudo bem? Então eu nunca vou poder agrupar número com letra, tá? É igual se eu tenho isso aqui, ó. A mais 2. A mais 2 ou 2 mais A. Isso daqui não dá 2A, tá? A mais 2 fica A mais 2 e 2 mais A dá 2 mais A. Não é 2A, tá? Para ser 2A tem Vai que ficar ter... 2A só quando for multiplicado. Se fosse duas vezes A, aí ficaria 2A, tá? Mas, na verdade, para ficar 2A na somatória, teria que ser A mais A. Aí sim, 2A, tá? Termos semelhantes. Isso é semelhante a isso, então eu consigo agrupar. Tudo bem? Ficou claro aí para vocês? Aham. Então, aí, como eu tenho dois termos aqui, isso daqui a gente fala que é um binômio, tá? Binômio porque nós temos dois termos. Então, eu poderia fazer isso, ó. Esse 500 ele está multiplicando esse binômio aqui, esses dois termos. Então eu teria que aplicar distributiva aqui, ó, fazer 500 vezes 1 e 500 vezes 6i, certo? Porque o 500 está multiplicando tudo isso aqui, ó. Tá? Então eu teria que fazer isso. Eu poderia fazer isso. Poderia? Poderia. Ou então, o que acontece? Como esse 500 está multiplicando tudo esse binômio aqui, eu poderia isolar ele, deixar só esse binômio aqui e pegar esse 500 e passar para lá dividindo. Então tem duas vertentes que eu posso fazer esse exercício. Ou seja, eu posso aplicar a distributiva, certo? Ou pegar esse 500 e já passar dividindo 560. Aí é vocês que definem o que vocês querem fazer, tá? Ou aplica distributiva ou passa dividindo. Por que eu posso passar dividindo? Porque ele está multiplicando todo esse binômio. Por isso que eu posso passar dividindo, tá? Então, na verdade, eu vou pegar o 500. Vou pegar esse 500 e vou passar para lá dividindo, que fica mais fácil a operação, tá? 560 dividido por 500 é igual a 1 mais 6i. Aí vai ficar 560 dividido por 500. Então, nesse caso, 560 dividido por 500, isso daqui dá 1,12, tá? Um 1,12. Igual isso aqui eu posso tirar do parênteses, tá? 1 mais 6i. Aí agora eu isolo o i, tá? Como que eu isolo o i? Esse 1 aqui não tem nada na frente dele, mas ele é positivo. Então eu pego esse mais 1 daqui e jogo para o outro lado da igualdade. Faço o inverso da operação, tá? Se do outro lado ele é positivo, desse lado ele vai ficar o quê? Por que 1,12? Negativo. Porque você pega o 560 e divide por 500. Entendeu ou não? Entendi.
Se ele é positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. Isso aí, Kate, certinho. Negativo. Então vai ficar menos 1. Igual a 6i. 1,12 menos 1, isso daqui dá 0,12. Tá? Vezes igual a 6i. Se o 6 está multiplicando, vai passar para lá fazendo o quê? Qual que é a operação? O inverso da multiplicação, ele vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar 0,12 dividido por 6. Quantos que dá? Quantos que deu aí? 0,02 i. Ou i igual a 0,2 dá na mesma, tá? Professor, Oi. eu fiz de um jeito diferente, mas deu o mesmo resultado. Você fez pelo J igual a CIT, né? Eu vou fazer também, só para vocês Não, verem. eu fiz I é igual a J dividido por C vezes T. Tudo bem, você isolou. Você encontrou os juros. Nessa fórmula aqui você isola o I, ó. Você isola o I aqui, ó, fica o J lá e esse C e o T passa dividindo. É o mesmo conceito. Eu fiz. O meu deu 2%. Então, mas o porquê? O que que acontece? Vamos lá, presta atenção. O que que acontece aí? 0,02. Quando a gente tem a taxa, todas as vezes que a gente inicia um exercício, ele tem lá 5% ao mês. O que que a gente faz? Eu não faço isso, ó, 5 sobre 100, que dá 0,05. A gente não trabalha com esse número aqui? Sim, sim. Sim ou não? A gente Sim. sempre vai trabalhar com esse número para jogar na fórmula. Então, agora eu encontrei esse número. Então, o que que eu faço para eu voltar nesses 5%? É só fazer o inverso da operação. Aqui, para eu chegar nesse valor, eu não divido por 100. Então, o inverso da operação, eu tenho que fazer o quê? Se lá eu divido por 100, é que eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100, que é a Sim. porcentagem. Só que Aí, eu fiz diferente o dos juros. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz 500 menos 560, que deu 60 de juros. Né? Eu só fiz o procedimento contrário. Sim, não, então, tudo bem. É que aqui o que que acontece? Aqui sai direto. Do jeito que você fez está errado? Não, está correto. Eu vou fazer desse jeito aí para vocês entenderem o que também dá para chegar nesse jeito. Tá? Mas até aqui tudo bem? Vocês entenderam nesse esquema? Sim. Ficou claro para todo mundo? Uhum. O importante é que todo mundo consiga assimilar o conteúdo, tá? Se ficou dúvida, pergunte, tá? Não precisa ficar acanhado aí. O importante é vocês conseguirem assimilar o conteúdo e ficar sem dúvidas, tá? Beleza. Aí, então, beleza, terminou o exercício. Então, a taxa é 2% ao mês. Acabou o exercício, é isso. Mas, o que que acontece? Nesse esquema que vocês falaram, se eu quero fazer por essa fórmula aqui, posso fazer nessa fórmula? Posso. Mas o que que acontece? Eu não tenho juros. Só que para eu jogar nessa fórmula, antes de jogar nessa fórmula, eu vou ter que utilizar essa outra fórmula. Por quê? Montante, capital mais juros. Porque ele me dá o montante, que é no valor de 560. Ele me dá o montante, aí eu faço a substituição, olha lá, 560 igual o capital. O capital ele também nos fornece, que é 500, certo? Os juros eu não tenho. Mas como que eu encontro os juros? Eu pego isolo o J, pego esse 500, jogo para o outro lado da igualdade, certo? Se desse lado ele é positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. Aí eu vou fazer 560 menos 500, isso daqui dá 60. Então, o que que significa isso? Significa que nessa aplicação ele vai pagar R$60 de juros. Aí agora eu encontrei o J. Se eu encontrei o J, eu venho aqui ó, e copio a fórmula, ó, certo? E faço a substituição dos valores. E eu sei agora o valor dos juros,
eu tenho o capital, que é 500, tá? Eu não sei o I, mas sei o tempo, que nesse caso é 6 meses, certo? Então vai ficar assim, ó, 60 igual 500 vezes 6, isso daqui vai dar 3.000 vezes I, certo? Aí, o 3.000 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, ó, certo? Aí você pega 60 e divide por 3.000, vai dar o mesmo valor, ó, 0,02, tá? Se você pegar o 60 e dividir por 3.000, vai dar 0,02, igual aí. Aí você multiplica por 100, que é porcentagem. Isso daqui é equivalência de 2% ao mês. Ok? Ficou claro? Ok. Sim. Então, Sim. independente, se eu jogar nessa fórmula, se eu jogo nessa fórmula, ou jogo nessa fórmula do J igual a CIT, mas primeiro eu tenho que encontrar os juros, o valor é o mesmo. Entendeu, Dulce? Entendeu, Dulce? Sim, sim, Agora ficou professor. claro como que eu encontro o I? Sim, ficou. Que bom. Mais alguém surtiu alguma dúvida? Ah, não consigo encontrar o I, não consigo encontrar o tempo, não consigo encontrar o capital. Tudo isso daí é álgebra, tá? Esses passo a passo aqui é tudo álgebra. Igual a nossa amiga falou que, eu fiz o J dividido pelo capital e o tempo. É álgebra, tá? O que acontece? Se eu quero encontrar o tempo, eu tenho lá J igual a CIT. Se eu quero encontrar o tempo, eu isolo o T. Então vai ficar J igual a C dividido por I sobre T. Porque eu peguei esse C vezes o I, vezes a taxa, e passei para lá dividindo. Tá? Então, se eu quero encontrar o capital, eu vou pegar o I e o T e vou passar dividindo. Se eu quero encontrar a taxa, eu pego o C e o T e passo dividindo. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Sim. Então, lembrando que todas as vezes que eu for iniciar o exercício, eu sempre tenho que verificar a taxa e o tempo e ver se eles estão coerentes, ou seja, no mesmo período, tá? Eu nunca posso fazer a substituição se a taxa e o tempo não estão no mesmo período. Eu sempre preciso fazer a conversão de unidades, tá? De período aí. Nesse caso, como ele não pediu para mim se ele queria ao dia, ao ano, aqui está o mês, tá? Eu tenho 2% ao mês. Se ele falasse assim, ó, eu queria taxa ao ano, o que eu teria que fazer? Eu sei que um ano tem 12 meses, então era só pegar 2 vezes 12, que eu teria taxa ao ano, tá? Tudo bem? Ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Sim. E se ele pedisse a taxa ao dia, o que eu teria que fazer? Fala assim, qual a taxa ao dia? O que eu teria que fazer? Transformar tudo em dias. Isso, mas como que eu faria? Dividido em 30. Oi? Eu acho que é dividir por 30. Dividir por 30, quem está falando? Kate. Todo mundo Não, concorda tem com a Kate? que multiplicar por 30. O 6 por 30, não é? Ó, então, o que acontece? Ó, ele está falando assim, ó, ele está cobrando 2% ao mês. Ou seja, no decorrer de um mês, ele cobra 2%. Um mês. E um mês tem quantos dias? Para o banco, o mês é contado como 30 dias, tá? Então, um mês tem 30 dias. Então, se no decorrer de um mês ele cobra 2% ao mês, então eu teria que pegar esse 2% e dividir por 30 para saber quantos que ele vai cobrar em um dia. Tá, Dulce? Então eu teria que dividir por 30 e não multiplicar. Entendeu por que eu tenho que dividir?
Isso daqui daria, se fosse ao dia, daria 0,067% ao dia. A número 9 é ao dia. Sim, mas aí depende de como que tá a taxa, tá? Se a taxa está ao mês, aí eu encontro no final e divido por 30. Sempre eu vou ter que verificar o que o exercício está pedindo, tá? Sempre eu vou ter que dividir por 30. Depende se a taxa está ao ano, certo? Se eu encontro a taxa ao ano, o banco ele considera um ano como 360 dias, tá? O banco. Então, se eu encontro a taxa ao ano e o exercício pede ao dia, eu sei que no decorrer de um ano, o banco tem 360 dias no decorrer de um ano. Então, eu vou pegar essa taxa ao ano e dividir por 360, que daí eu teria ao dia. Tudo bem, minha gente? Sim. Professora Eduardo Stanzani vai chegar um pouco mais tarde. Quem? E a Amanda a Eduardo Stanzani. E a Amanda tá com problema na internet. Ela já tá aqui, ô Dulce. A Eduardo já entrou? Eu já consegui entrar, Dulce, mas obrigada por avisar. Tá bom, amor, já escrevi lá. Isso aí. Todo mundo se Não dá pra ajuda. ver. Agora eu te vi, Duda. Rogério, boa noite, eu estou na aula. Opa, coloca presente lá, tá? Por gentileza, lá no chat, tá? Coloquei, acho que você não viu. Eu não vi ainda lá. Aí, chique, ó. O professor está com algumas instabilidades, vou ter que sair da aula. Gravado, assisto assim, tudo bem, mano, sem problema. Boa noite para todos também, né, que está na sala. É isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ok. Boa noite. Essa parte de juros simples, o conceito básico é isso aí, tá? Agora nós vamos entrar na parte de juros compostos. Aí o juros composto é aquele detalhe também. Ele pede bastante a parte da álgebra, tá? Nos juros compostos. Aí eu vou passar uns exemplos aí para vocês, tá? Eu vou pegar aqui. Nossa, eu achei que tava gravando e não gravei. Aqui eu não gravei. Só gravei aqui. Menos mal. Depois eu